Após o intenso processo negocial que durou cerca de 3 meses, o Governo e 6 associações sindicais que representam os bombeiros sapadores chegaram a acordo. Um bom acordo, segundo as palavras do Ministro da Coesão. Foram muito persistentes na defesa dos seus direitos, mas souberam também compreender os limites que o Governo tem. E há um momento em que o Governo está no seu limite. Eles, no início de carreira, vão ter um aumento de 379 euros até 2027. Isto quer dizer que são mais de 4.800 euros por ano de aumento nos seus rendimentos. Estamos a falar, portanto, que é como se tivessem mais 4 meses de rendimento em cada ano. Significa um aumento global de 37%. Uma carreira que não era revista há 22 anos. De fora ficaram 2 sindicatos, um deles o mais representativo do setor. O Governo está disponível para negociar com quem quer negociar. Estes sindicatos mostraram querer negociar como o Governo quis negociar. Os resultados estão à vista, a grande vantagem para os bombeiros sapadores está à vista com os resultados que eu há pouco indiquei. Quem não quiser negociar, o Governo não pode obrigar a negociar. O acordo inclui aumentos faseados até 2026 e a criação de um novo suplemento designado por Suplemento do Bombeiro Sapador de 20% do salário base de cada trabalhador, com um aumento faseado de 10% em 2025, 5% em 2026 e outros 5% em 2027. Mais de metade dos partos em Lisboa são feitos em hospitais privados. O recurso ao privado tem aumentado na última década. A tendência tem sido optar por ter os filhos no hospital privado em vez de ter no público, mas em Lisboa a tendência virou mesmo maioria e mais de metade dos partos realizados na cidade foram em hospitais privados. Ao todo foram contabilizados mais de 18 mil nascimentos, 56% dos quais tiveram lugar em unidades de saúde privadas, um aumento face a 2022 e também em relação aos últimos 10 anos. Já no Porto, o segundo concelho com mais nascimentos, registou-se uma taxa de 35%, também com tendência a aumentar. Um aumento que se verifica principalmente pelo encerramento de urgências de obstetrícia e ginecologia públicas e pelo facto de o Serviço Nacional de Saúde ser obrigado a atribuir soluções para descongestionar o serviço público. Em entrevista ao Jornal de Notícias, o presidente da Federação das Sociedades Portuguesas de Obstetrícia e Ginecologia, Diogo Aires de Campos, disse que os dados não surpreendem e que tem sido um período conturbado para o SNS. Espero que algumas das medidas que estão a ser postas em prática consigam controlar essa situação e melhorar a resposta no SNS. Para o especialista, cada pessoa pode optar pela medicina que entender. No entanto, ressalva que se alguém optar pelo privado porque não tem resposta no público, então isso deve ser corrigido. Em Portugal há mais pessoas sem dentes e com maus hábitos de higiene oral. Muitas pessoas não vão ao dentista por falta de dinheiro, segundo um estudo do Barómetro da Saúde Oral. A higiene oral não tem estado na ordem do dia dos portugueses. Cerca de 1 milhão de pessoas não vão ao dentista e há quem só vá apenas uma vez por ano. A justificação é que não têm dinheiro para irem a uma consulta de medicina dentária. A Ordem dos Médicos Dentistas diz não ser possível estabelecer uma relação direta, mas a realidade é que 98,2% dos inquiridos consideram importante ou muito importante o acesso à saúde oral através do SNS. Já 96,3% defendem que o Estado deveria comparticipar os tratamentos dentários. O Barómetro de Saúde Oral conclui também que há mais pessoas sem dentes e com piores hábitos de higiene oral. Exemplo disso é o número de pessoas que nunca marcou uma consulta para check-up, uma percentagem que aumentou 3,6%. Os dados mostram também um agravamento de pessoas com pelo menos um dente em falta, passando 58,9% para 65,7% no ano passado. E quanto à população com 6 ou mais dentes em falta, os números subiram para 22,8% para 28%. Os dados indicam que são as mulheres que têm mais falta de dentes.
Além das consultas de medicina dentária, os portugueses têm estado descuidados com os hábitos de higiene oral. 74,4% dos inquiridos afirmam que escovam os dentes pelo menos 2 vezes por dia. O bastonário diz ser fulcral investir num programa para a saúde oral entre os setores público, privado e social, de forma a prevenir a saúde de todos os portugueses em todas as fases da vida.